Você já ouviu falar em pecado contra o Espírito Santo? Ou o pecado que não tem perdão? Qual seria esse pecado? Existe algum processo, um caminho que leve a esse pecado? Se sim, qual seria esse processo e como evitá-lo? Saberemos tudo sobre esse assunto no estudo de hoje. O pecado contra o Espírito Santo. A Bíblia nos diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Tiago 1,14. Os guias judaicos tinham estudado os ensinos dos profetas a respeito do reino do Messias. Haviam-no feito, porém, não com o sincero desejo de conhecer a verdade, mas com o desígnio, a intenção, de encontrar provas para apoiar suas ambiciosas esperanças. Vindo Cristo de maneira contrária, de maneira oposta à sua expectativa, não o quiseram receber. Não tiveram a humildade de estudar para aprender, mas para encontrar pontos de semelhança com suas próprias ideias. Usaram as próprias ideias e opiniões como padrão. É como se dissessem: se não há concordância com o que eu penso, eu não aceito. Uma vez postos, colocados os pés nesse caminho, fácil era Satanás fortalecer-lhes a oposição a Cristo. As próprias palavras que deveriam ter sido recebidas como testemunho de sua divindade foram contra ele interpretadas. Assim, tornaram a verdade de Deus em mentira. E quanto mais diretamente lhes falava o Salvador em suas obras de misericórdia, tanto mais decididos ficavam para resistir à luz. Eles mesmos se colocaram nessa posição. Satanás não teve trabalho com isso. Aliás, facilitaram seu trabalho. O que Jesus dizia era usado contra ele mesmo, transformando a verdade em mentira, e insistiam nessa posição, resistindo à luz com mais decisão. Jesus diz: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. João 5,43. E por quê? Por que não o aceitaram? Porque o que busca a própria glória fala ao desejo de exaltação própria nos outros. Isto é, semelhante atrai semelhante. A característica de um encontra eco no outro, pois eles têm a mesma inclinação, mesma disposição, o mesmo desejo. A tais estímulos corresponderiam os judeus. Estímulos esses de exaltação própria, querendo glórias para si. Eles receberiam o falso mestre, porque lhes lisonjearia, bajularia o orgulho pela sanção, isto é, pela aceitação, pelo apoio de suas acariciadas opiniões e tradições. Os ensinos de Cristo, porém, não tinham afinidades, similaridades com suas ideias. Eram espirituais e exigiam o sacrifício do eu. Não o receberiam, portanto, pois não queriam sacrificar o eu, mas sim se engrandecer. Não estavam relacionados com Deus, não tinham intimidade com Deus, e sua voz, a voz de Deus, por intermédio de Cristo, era para eles a de um estranho. Vemos alguns pontos importantes aqui. Os guias religiosos não aceitaram a Jesus porque havia incompatibilidade total, tanto de interesse, quanto de ensinos, quanto de caráter. Como não tinham relacionamento nenhum com Deus, a voz, isto é, os ensinos, a vida, as atitudes de Jesus para eles era como a de um estranho. Em lugar de abandonar certa ideia nutrida ou rejeitar algum ídolo de opinião próprio, muitos recusam a verdade descida do Pai da Luz. Confiam em si mesmos e dependem da própria sabedoria. E não compreendem sua pobreza espiritual. Insistem em ser salvos por alguma maneira em que realizem alguma obra importante. Quando veem que não há nenhum modo de introduzirem o eu na obra, rejeitam a salvação provida. Muitos não abandonam, não rejeitam o seu ídolo de opinião, seu padrão pessoal, sua confiança em si mesmos.
Antes, preferem rejeitar, não aceitar nada que seja oposto às suas ideias, seu orgulho pessoal, se tornando cegos para as verdades e para a salvação. Em Mateus 12 lemos: Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus lhes respondeu: Portanto eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Isto é, essa blasfêmia não será perdoada. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Vamos entender exatamente o significado dessas palavras com a leitura dos textos a seguir. Os fariseus a quem Cristo dirigiu essa advertência, a da blasfêmia contra o Espírito Santo, não acreditavam eles próprios na acusação que lançaram contra ele, contra Jesus. Não havia nenhum daqueles dignitários que se não sentisse atraído para o Salvador. Tinham ouvido a voz do Espírito no próprio coração, declarando ser ele o ungido de Israel, e insistindo em que se confessassem seus discípulos. À luz de sua presença, haviam compreendido a própria falta de santidade e anelado, isto é, almejado, desejado, uma justiça que não podiam criar. Vejam que quando os fariseus acusaram Jesus de estar atuando pelo poder de Satanás, nem eles acreditavam nisso. Criaram essa narrativa para enganar. A pessoa de Cristo, suas verdades, sua pureza e santidade atraía a cada um deles. Eles sentiam isso e ouviam a voz de seu Santo Espírito apelando em seus corações para aceitação, arrependimento e conversão. E se enxergaram como eles realmente eram. Mas, depois de haverem rejeitado a Jesus, seria excessivamente humilhante receber a Jesus como o Messias. Tendo posto o pé na vereda da incredulidade, eram demasiado orgulhosos para confessar seu erro. E para evitar reconhecer a verdade, tentavam com desesperada violência contestar, ir contra os ensinos do Salvador. A prova de seu poder e misericórdia os exasperava, se irritavam. Não podiam impedir que o Salvador operasse milagres. Não lhe podiam silenciar os ensinos. Fizeram, porém, tudo quanto puderam para o apresentar sob um falso aspecto e torcer-lhe as palavras. Como já haviam se declarado publicamente contra opostos a Jesus, seu orgulho era muito grande para se humilharem e confessarem seu erro. Interessante e triste notar que eles tiveram que contrariar com desesperada violência os ensinos de Jesus para fugir de reconhecer a verdade e para enganar o povo, torcendo, isto é, dando falsa interpretação das palavras de Jesus. No entanto, o convincente Espírito de Deus os seguia e tiveram de construir muitas barreiras, empecilhos, impedimentos para resistir ao poder do Espírito de Deus. A mais poderosa instrumentalidade que se possa fazer atuar sobre corações humanos estava lutando com eles, mas não se queriam render. Vemos aqui que o instrumento mais poderoso, a força mais poderosa, que é o Espírito de Deus, os seguia e insistia com eles para que se rendessem, mas não quiseram, e além disso tiveram que construir muitas barreiras, obstáculos, muros, para impedir essa atuação de Deus. Que luta! Não é Deus que cega os homens ou lhes endurece o coração? Não, nunca! Deus envia-lhes luz para lhes corrigir os erros e guiá-los por veredas seguras. É pela rejeição dessa luz que os olhos cegam e o coração se endurece. Muitas vezes o processo é gradual e quase imperceptível, quase não se percebe. A luz chega até a alma por meio da palavra de Deus,
de seus servos ou diretamente por seu espírito. Mas quando um raio de luz é rejeitado, dá-se o parcial entorpecimento das percepções espirituais. E a segunda revelação da luz é menos claramente discernida, percebida. Assim, aumenta a treva, até que se faz noite na alma. Deus faz tudo em prol e em benefício do homem, visando sua salvação. O próprio homem, pela rejeição da luz e pela insistência nessa rejeição, é que se envolve em trevas, afastando Deus de si. Assim se dera com esses guias judeus. Estavam convencidos, tinham certeza de ser Cristo assistido, isto é, auxiliado e envolvido por um poder divino. Mas a fim de resistir à verdade, de impedir sua ação transformadora, atribuíam a obra do Espírito Santo a Satanás. Procedendo desse modo, eles escolheram voluntariamente, deliberadamente, o engano. Renderam-se a Satanás e daí em diante foram regidos por seu poder. Foram regidos pelo poder de Satanás. Mas aquele que rejeita a obra do Espírito Santo assume uma posição que impede o acesso ao arrependimento e à fé. É pelo Espírito que Deus opera no coração. Quando o homem rejeita voluntariamente o mesmo e declara que é de Satanás, corta o conduto por onde Deus se pode comunicar com ele. Quando o Espírito é afinal rejeitado, nada mais pode Deus fazer pela alma. Vemos então que o pecado contra o Espírito Santo ocorre quando a pessoa se convence da verdade, mas acusa essa verdade como sendo mentira e a atribui a Satanás. Desse modo, fecha-se a porta de comunicação por onde Deus poderia atuar para produzir arrependimento e fé, que são tão essenciais para a conversão. Não é Deus que abandona a pessoa. A própria pessoa fecha o caminho de acesso de Deus. Seguindo a leitura em Mateus 12, lemos: Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mas as palavras são mais que um indício do caráter. Têm poder de reagir sobre o caráter. Os homens são influenciados por suas próprias palavras. Muitas vezes, levados por momentâneo impulso, instigados por Satanás, dão expressão ao ciúme ou às más suspeitas, exprimindo aquilo em que não creem realmente. Essa expressão, porém, reage sobre os pensamentos. São enganados pelas próprias palavras e chegam a crer ser verdade aquilo que disseram por instigação de Satanás. É um princípio muito sério isso, de que as palavras enganosas, mentirosas, reagem sobre o caráter, enganando a própria pessoa. Uma vez tendo expressado uma opinião ou decisão, são muitas vezes demasiado orgulhosos para a retratar, para a corrigir, e tentam provar acharem-se com a razão, até que chegam a crer ser realmente assim. Chegam a acreditar na própria mentira. É perigoso emitir uma palavra de dúvida. Perigoso questionar e criticar a luz divina. O hábito de descuidosa e irreverente crítica reage sobre o caráter, fomentando, instigando irreverência e incredulidade. Muito homem condescendente com esse hábito assim tem prosseguido, inconsciente do perigo, até chegar ao ponto de criticar e rejeitar a obra do Espírito Santo. 2 pontos importantes e perigosos podemos enfatizar aqui: proferir mentiras contra a verdade e contra seus mensageiros, e o orgulho. Nossa única segurança está em Jesus, na humildade e sinceridade em aceitar a Ele e seus ensinos, e permitir ser guiado pelo seu Santo Espírito. Quando a pessoa se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do coração.
Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. É uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. A alma que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza, fortaleza de Cristo, mantida por ele num revoltoso mundo. E é seu desígnio que nenhuma autoridade seja aí conhecida, senão a sua. Uma alma assim guardada pelos seres celestes é inexpugnável, inconquistável, protegida aos assaltos de Satanás. Que estejamos inteiramente entregues a Cristo, confiando e dependendo de seu cuidado e proteção dia a dia. Amém. Os textos utilizados nesse estudo se encontram no livro O Desejado de Todas as Nações, de capa vinho. As páginas dos textos estão registradas nos slides. Deus abençoe a todos.